Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a relação professor-aluno. Como está a sua relação com seus alunos? Qual é a sua posição hierárquica frente aos seus alunos? Você tem dificuldade de lidar com essa situação? E hoje nós estamos aqui no nosso segundo encontro no canal Aula Criativa com a Sandra e a Simone. Oi, gente! Olá. Que além de educadoras também são terapeutas sistêmicas. E hoje a gente vai conversar então sobre a relação professor-aluno. E se você ainda não teve a oportunidade de assistir o primeiro vídeo, nós já gravamos um conversando a respeito da vida de professor. Clica no card aqui em cima e confere lá. Então vamos lá para a primeira pergunta, primeira dúvida. Qual o posicionamento então do professor perante os alunos? Então, Carla, veja bem. Quando nós falamos do professor, nós temos que entender como que este aluno, ele se sente nesse campo morfogenético. Muitas vezes, quando a gente coloca um professor, vamos aos bonecos? Vamos aos bonecos? Olha só. Então, vamos representar aqui dentro de um processo muito preliminar e raso do que seria então uma constelação sistêmica no âmbito pedagógico, né? Imaginemos que esse processo, essas pessoas representam então a minha sala de aula. Esta sala de aula, dentro da constelação sistêmica, ela traz um nome que se chama campo morfogenético, ok? Quando nós perguntamos do posicionamento do professor diante do aluno, geralmente, quando nós constelamos individualmente o professor, o que ele faz? Ele põe a criança, põe o aluno. E olha este aluno, né? Isso traz toda uma personificação. É um aluno todo despojado, cabelinho arretado. E aí depois a gente já chama esse professor. Aqui está a situação problema. E aqui vem o professor com todos os seus processos. A maioria das vezes, inconscientemente, o processo inicia-se dessa forma. E diante disso, o que nós já podemos observar aqui? De uma forma muito preliminar. Este aluno, ele está postado à frente deste professor. E diante disso, entendemos então que não existe aqui uma condição hierárquica, tranquila, capaz de resolver a situação problema. Na verdade, o nosso professor, ele está perdendo a hierarquia dele no sistema. Ele, antes do aluno existir, existe um professor. E nesse interim, obviamente, esta criança, ela traz esses processos da própria casa, do campo morfogenético da casa dela. E aí a gente vem trabalhando, né, a família da criança, o pai e a mãe aqui representados de uma forma bem sutil. E aí a gente vai observando também que esta criança, ela está à frente dos seus pais. Hoje o que nós mais percebemos é a síndrome do imperador. As crianças que imperam e destituem a hierarquia dos seus pais. Não tendo a hierarquia do pai, obviamente, ele também não vai conseguir ter a hierarquia pré-determinada pelo sistema, e o professor fica entre esses dois processos e muitos outros também, que a gente não vai abrir aqui no momento, mas inicia-se aí um processo de constelação, onde nós temos que trabalhar o quê? A expansão de consciência desse professor, trazer para ele esse processo hierárquico e competente. E agora então nós vamos ver como trabalhar com esse aluno para que essa relação seja de sucesso. Sim, como a Sandra já adiantou, os alunos trazem a história deles, né? Então cada aluno traz a sua colchinha de retalhos para compor aqui a sala de aula. E aqui ele se posiciona muitas vezes da mesma maneira que ele se posiciona na casa dele, né? Então, se ele tem alguma dificuldade de relacionamento com os pais, ele vai refletir isso no professor. Se ele tem algum problema, por exemplo, de rejeição, ele também vai ter esse reflexo na sala de aula. E aqui, como a Sandra colocou, ele se coloca acima de qualquer um, porque ele se coloca ali na frente. Nós também fazemos constelação com o próprio aluno, né? Muitas vezes para poder perceber
qual é a dificuldade desse aluno no desenvolvimento dele escolar. Então, nós pegamos o aluno e falamos, coloca o seu pai primeiro, né, a sua mãe, o seu professor. Normalmente ele se coloca na frente dos pais dele. Aí o professor lá atrás, né? Ou às vezes ele coloca o pai quase que fora, né, do campo. E aqui a gente também tem que deixar o professor preparado para poder falar de uma maneira que ele vá chegar no entendimento desse aluno. Porque se você pega um aluno que ele é muito executor, ele não tem paciência para ficar escutando detalhes do que é para ele fazer. Você nem acabou a frase e ele já foi, né? Fez tudo errado e você fica bravo porque ele fez tudo errado. Mas você tem que chamar a atenção dele primeiro, né? E saber a maneira como você vai transmitir aquilo e segurar a atenção dele naquela hora. A mesma coisa acontece quando você está falando com um analista, por exemplo. Ele vai querer o máximo de detalhes e não vai sair do lugar enquanto ele não estiver seguro. Então, nós temos 4 perfis comportamentais aqui que vão ser determinantes na hora de você dar a tua aula. Né? Se você quer ali ter sucesso dentro da sala de aula, você tem que identificar de uma maneira rápida talvez perfil predominante de cada aluno, para poder atingir o objetivo. Fala para nós rapidamente qual o nome deles. Nós temos então o analista, o executor, o comunicador e o planejador. E aqui dessa maneira também, o perfil, né, do aluno, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado com a forma de comunicação. É uma comunicação não violenta, né, Sandra? Sim. Hoje nós observamos muito isso, as pessoas vêm nessa busca desses processos mais assertivos de comunicação. Por exemplo, na educação infantil, raras vezes as crianças compreendem um não. E como que o professor trabalha o não diante deste processo? Aí nós entramos com processos da psicologia positiva, mesmo da homeostase, onde nós vamos realmente preparar esse professor para que ele tenha mais assertividade e que atinja os seus objetivos diante das propostas que ele realiza para o aluno. Eu gostaria então de agradecer a participação de vocês mais uma vez no nosso canal. Foi fantástico. E aí, professor, você está aberto para vivenciar essa nova experiência e transformar a sua prática, seja na sala de aula, nas quadras, com os públicos mais variados possíveis? Como que a gente faz, Simone? Então, nós temos uma estratégia, né, de poder trabalhar nas escolas aqui com a constelação em grupo. Nós temos já algumas datas programadas, você pode conferir isso na nossa agenda lá da fanpage. E aí você vai ter acesso a toda essa constelação que nós fazemos em loco. Fique aí ligado. E na descrição do vídeo também a gente vai deixar tudo muito bem explicado para vocês. Tem o contato das meninas e aproveita, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para ficar sabendo quando tem vídeo novo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.